O desaparecimento de um casal em Biguaçu. Mistério cerca o sumiço de Walter e Aricele, desaparecidos há 9 dias. Por um triz, caminhão ignora a sinalização, atravessa a linha férrea e por pouco não provoca uma tragédia em São Francisco do Sul. Encontro nacional. Mulheres cooperativistas de todo o país discutem em Florianópolis como ampliar e qualificar a participação feminina no setor. O raio-x da leitura no Brasil. Pesquisa aponta redução no número de leitores no país. E Santa Catarina como o estado com o maior percentual de leitores do Brasil. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. No dia dedicado à luta pela igualdade contra o racismo, nossos repórteres mostram o trabalho de excelência da primeira escola do Olodum, fora da Bahia. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta quarta-feira com o caso de um homem que forjou a própria morte para escapar de processos por estupro. Ele chegou a mudar a aparência e recebia até seguro de vida. Entenda agora com o repórter Ronaldo Penido. O homem foi descoberto e preso nesta terça-feira após forjar a própria morte para escapar da condenação pelo crime de estupro cometido contra 2 crianças no ano de 2020 em Balneário Camboriú, no litoral catarinense. O criminoso é acusado de agredir sexualmente 2 crianças e estava sendo processado pelo Juízo Criminal de Balneário Camboriú pelo crime. E para não ser devidamente julgado pela Justiça, ele forjou a própria morte. Com isso, os processos criminais foram interrompidos por extinção da punibilidade em razão da suposta morte do agente. Antes de forjar a própria morte, o homem ainda contratou seguro de vida e contratou empréstimos bancários para obter vantagens para si e causando prejuízos para as instituições financeiras. Enquanto elaborava os planos para forjar a própria morte, o homem obteve documento de identidade no Rio Grande do Sul, utilizando dados de uma pessoa já falecida há muito tempo. As informações chegaram ao conhecimento dos policiais da primeira delegacia de Itajaí, que identificaram o suspeito, localizaram as provas e conseguiram identificar o local onde o suspeito estava morando. O homem foi preso e encaminhado para o presídio de Itajaí, no litoral norte catarinense. Ele vai responder pelos crimes cometidos contra as crianças, contra os menores, os crimes de estupro e também pelo crime de falsidade ideológica. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido para o Band Cidade. E um incidente por pouco não se transformou em uma tragédia em São Francisco do Sul, no norte do estado. Veja agora com o repórter William Tenório. O incidente aconteceu após o motorista de um caminhão desrespeitar o sinal sonoro de um trem próximo ao porto de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o trem se aproximava de um cruzamento quando o caminhoneiro decidiu ignorar a sinalização e atravessar a linha férrea. Apesar da imprudência, o trem conseguiu frear no cruzamento, o que evitou o impacto e o caminhão pôde seguir viagem. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista cometeu uma infração gravíssima, já que as linhas férreas têm sempre a preferência. Em nota, a empresa concessionária do trecho da ferrovia destacou a importância de atenção redobrada nos cruzamentos ferroviários e que tanto motoristas quanto pedestres devem fazer a travessia segura apenas nas passagens oficiais, com atenção aos sinais sonoros e visuais. William Tenório de Joinville para o Band Cidade. Ministério Público Estadual entrou na Justiça para barrar alterações no plano diretor feitas pela Câmara de Vereadores de São José. Os promotores questionam 35 emendas aprovadas pelos vereadores aos projetos de lei complementar do Plano Diretor de São José, que teriam sido aprovadas sem a devida participação pública por meio de audiências, o que contraria a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades. Ainda de acordo com a ação, parte das emendas não foi precedida de qualquer análise ou estudo técnico, enquanto outra parte foi aprovada, mesmo com parecer contrário da Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos do município. As alterações estão relacionadas ao ordenamento do uso e da ocupação do solo e ao parcelamento do solo urbano.
No mérito, o Ministério Público quer que a Prefeitura seja condenada a elaborar novos projetos adequados à legislação e à nulidade de todos os alvarás de construção, habitação e consultas de viabilidade baseados e fundamentados na legislação contestada. Mistério em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O desaparecimento de um casal há 9 dias é investigado pela Polícia Civil. O desespero dos familiares em busca de informações, infelizmente, continua. O desaparecimento do casal Walter Agostinho Faria Júnior, de 62 anos, e Araceli Cristina Zanella, de 46, é cercado de mistério. Familiares e amigos estão preocupados com o sumiço repentino do casal. Walter e Araceli foram vistos pela última vez no dia 11 de novembro em Biguaçu, na Grande Florianópolis. A Delegacia de Roubos e Antissequestro assumiu as investigações sobre o caso envolvendo o desaparecimento do casal. Procurado, o delegado responsável pelo inquérito informou que no momento não vai se pronunciar para não atrapalhar as investigações. Os celulares estão sendo buscados por rastreamento e câmeras de monitoramento estão sendo revisadas. O casal está junto há cerca de 5 anos. Walter mede cerca de 1,70 m de altura, pesa em torno de 89 quilos e é natural de Biguaçu. O homem tem uma tatuagem de um escorpião em um dos braços e faz uso de medicamentos controlados. Araceli é natural de Chapecó, no oeste do estado. Mede 1,71 m de altura e pesa cerca de 80 quilos. Ela se mudou para Biguaçu após conhecer Walter. Juntos, eles tinham um estabelecimento comercial, que foi fechado há 1 mês. Os dois estavam de mudança para uma propriedade na praia de Governador Celso Ramos, após Walter decidir se aposentar. Quem tiver informações sobre o paradeiro do casal pode entrar em contato com o SOS Desaparecidos da Polícia Militar, nos telefones 48 3665 4715. 48 991 56 82 64 ou 48 988 43 31 52. A seguir a gente fala da política com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, pesquisa aponta que Santa Catarina tem o maior percentual de leitores de todo o país. Os dados logo após o intervalo. Eu volto já já. De volta com o Band Cidade, começa amanhã em Florianópolis e segue até o próximo sábado o COSUD, a reunião do Consórcio de Integração dos 7 estados do Sul e do Sudeste. Santa Catarina cedia mais uma reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, com temas que abordam segurança pública, meio ambiente, economia, saúde, educação e desenvolvimento humano. O encontro reforça o compromisso de cooperação entre os 7 estados participantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Juntos, estes estados representam mais de 114 milhões de brasileiros, aproximadamente 56,5% da população, e respondem por cerca de 70% do PIB nacional. No COSUD anterior, que aconteceu no Espírito Santo, os 7 governadores decidiram que são 7 câmaras temáticas. Antes a gente tinha um grande número de grupos de trabalho. A expectativa é que essas 7 câmaras continuem trabalhando durante os eventos do COSUD e no próximo COSUD, que provavelmente é do Paraná, já tenha-se uma apresentação do que o grupo de trabalho e a câmara temática traz para os governadores para eles tomarem a decisão. Cerca de 500 servidores públicos dos estados do Sul e Sudeste estão sendo esperados nesta edição, que já está com inscrições abertas. Vamos continuar neste tema agora com a presença de Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Querido amigo Rodrigo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Prisco, amanhã, governadores aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e temas nacionais vão ser debatidos também? Exatamente, Rodrigo. A gente já apreciou aqui os temas locais, estaduais e regionais, Sul e Sudeste. Hoje vamos fazer uma apreciação no contexto nacional. Temos aqui a foto dos 7 governadores do Sul e Sudeste, ali à esquerda, Jorginho Melo, anfitrião. Pois muito bem, G20, que terminou hoje no Rio de Janeiro,
Lula da Silva conseguiu um protagonismo indiscutível, apesar da deslizada, da derrapada da primeira-dama, lá na véspera e antivéspera, quando soltou alguns impropérios verbais contra o mega investidor Elon Musk, sul-africano, mas radicado nos Estados Unidos e confirmado como um dos colaboradores de Donald Trump, aliás, muito próximo dele, vai responder por um departamento que lá nos Estados Unidos corresponde aqui a um ministério. Lula da Silva, logo na sequência, antes do início do G20, a censurou publicamente, de corpo presente, de maneira sutil, mas necessária, porque poderia criar circunstâncias diplomáticas desconfortáveis, inadequadas, considerando que Trump assume a 20 de janeiro e Lula vai até final de 26. Mas não ficamos só nisso, não. Nesse meio tempo surgiu aí uma situação lá de 2022. Nós estamos no final de 24, mas descobriram que alguns militares estavam com planos de envenenar Lula da Silva, Geraldo Alckmin e o imperador Alexandre de Moraes, mas isso antes da posse. Vejam, antes da posse. Mas nada aconteceu. Mas, para todos os efeitos, estão, no contexto da narrativa, transformando num grande escândalo. Mas nenhum crime foi cometido, ninguém foi envenenado, estão todos com boa saúde. Que bom que assim seja. Se efetivamente planejaram, que respondam com base na legislação e na lei pelo que tentaram fazer, mas não o fizeram. Isso tem que ficar muito claro. A sensação que fica é de uma tentativa já reportada na situação de 2 semanas atrás, do nosso conterrâneo, que apenas se suicidou diante do Supremo Tribunal Federal. Mas daí já se criou. Mas espera aí, é o extremismo de direita que está dando ar da graça. Não é nada disso. Vamos devagarinho, vamos investigar. E, aliás, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, um consórcio muito claro, à luz do dia, eles deveriam propugnar por investigações não seletivas, só numa direção, mas nas 2 direções. É isso o que a sociedade brasileira espera. Rodrigo. Obrigado, Príncipe, pelas informações, pelas opiniões. Vamos em frente. Forte abraço. Vamos em frente. Olha, mais de 600 mulheres estão reunidas no Costão do Santinho até esta quarta-feira, na 5ª edição do Encontro Nacional de Mulheres Cooperativistas. Neste ano, o ENCOP aborda temas essenciais como mercado, clima, manejo sustentável e inovação tecnológica no campo. Em um dos painéis, a chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, a Paula Packer, destacou a importância da sustentabilidade aliada à produtividade. Hoje, se a gente não mede, a gente não transforma. E essa transformação da sustentabilidade, ela tem que vir com uma agregação de valor. Não adianta você pensar no verde se você está no vermelho. Então, o produtor tem inúmeras possibilidades hoje de trazer essa sustentabilidade à tona, com métricas, com números e comunicar essa sustentabilidade mundo afora. O ENCOP também destaca lideranças femininas que compartilham suas experiências no agro, representando culturas como frutas, hortaliças, grãos e pecuária. O desafio da produção de maçã foi um exemplo. Desde a dormência das macieiras até a florada, o despertar delas, a gente já começa com um cuidado
desde que ela abre as flores, depois quando começa a se formar os frutos, nós viemos, né, fazendo o raleio, escolhendo aquela fruta, todo um cuidado, manuseio, vem toda a parte técnica, né, de aplicação, né, dos defensivos agrícolas. Além de debater o papel da mulher no cooperativismo, o evento discute a implementação de tecnologias como inteligência artificial no campo e a comunicação eficaz nas cooperativas. O Encop reforça que as mulheres do agro são fundamentais para um futuro mais sustentável e produtivo. Uma pesquisa sobre os hábitos de leitura dos brasileiros divulgada ontem trouxe dados preocupantes. Em 5 anos, o país perdeu nada menos do que 7 milhões de leitores e pela primeira vez na história, o levantamento concluiu que a maioria dos brasileiros não lê livros. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Primeiro, os nacionais. Se em 2015 o Brasil tinha 56% de pessoas que diziam que liam pelo menos um livro no todo ou em parte nos 3 meses anteriores ao estudo, o que dá aí 104 milhões e 700 mil pessoas, 44% de não leitores, em 2019 esse percentual caiu para 52%, ou aí 100 milhões e 100 mil. Em 2024, caiu para 47%, menos da metade. 63 milhões e 400 mil é o total de 93 milhões e 400 mil. Significa então que em 5 anos, de 2019 a 2024, o Brasil perdeu praticamente 7 milhões de leitores. Agora, a situação por estados do país. O maior percentual de leitores do Brasil está aqui em Santa Catarina. 64% disseram que leram no todo ou em parte pelo menos um livro de qualquer gênero nos 3 meses anteriores ao estudo. Depois vem Paraná e Ceará empatados com 54% e Goiás e Distrito Federal 52% cada um. Agora, o total de livros lidos por pessoa nos últimos 3 meses. De acordo com a pesquisa, a média total no Brasil é de 1,85 livro por pessoa. Total ou parcial lido, não é? Total ou parcialmente. Mas quando se olha para os livros lidos inteiros, do começo ao fim, que é o que interessa, não dá nem 1 por pessoa. 0,82 nos últimos 3 meses. E os lidos em parte chegam a 1,03 por pessoa. Para fechar, média anual de livros, vamos ver, de acordo com a pesquisa, a média total anual do Brasil é de 3,96 livros por pessoa lidos total ou parcialmente. Lidos inteiros, 2,07 por pessoa. Lidos em partes, 1,89. Para efeito de comparação, na Finlândia e no Canadá, por exemplo, a média é de 14 livros lidos inteiros por ano. Na Coreia do Sul, são 10 obras inteiramente lidas por ano. Mudando de assunto, o feriado foi chuvoso em toda Santa Catarina e tem alerta de temporal e chuva forte para os próximos dias. Detalhes agora com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Rodrigo. A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou ontem à tarde um alerta para chuvas intensas, temporais e mar agitado, que deve perdurar até sexta-feira. Os acumulados aqui na região litorânea de Santa Catarina, da Grande Florianópolis e do Litoral Sul, poderão girar ali entre 100 e 150 milímetros de chuva. A gente está aqui com o meteorologista Caio Guerra, da Defesa Civil. Caio, explica para a gente um pouquinho quais regiões demandam mais atenção nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. As regiões principais ficam entre a Grande Florianópolis e o Litoral Sul, onde esses acumulados são bastante expressivos e daí traz riscos para alagamentos e deslizamentos por conta do encharcamento do solo. Mas ao longo da semana, entre quinta e sexta-feira, a chuva também se desloca para as regiões do Baixo Vale do Itajaí, Litoral Norte, então também traz esses riscos para alagamentos e deslizamentos nessas regiões, que vai ter que ser acompanhado dia a dia para ver quais são as principais áreas afetadas. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Um sistema de alta pressão no litoral do Uruguai e sul do país, associado à circulação marítima no litoral catarinense. São os sistemas que vão influenciar o tempo amanhã em Santa Catarina. Vamos ao mapa. Entre os planaltos norte e sul e a faixa litorânea do estado, o dia vai ter então predomínio de nuvens e chuva persistente ao longo do dia, especialmente na faixa litorânea do estado. No grande oeste catarinense, nebulosidade mais variável e chuva um pouco mais ocasional.
As temperaturas vão estar amenas no leste e mais elevadas no oeste do estado. Confere aqui comigo. Na capital, Florianópolis, mínima de 18, máxima de 20 graus. Joinville, variação entre 16 e 18. Blumenau, 17 graus de mínima e 18 de máxima. Mafra, mínima de 13, máxima de 15. Mudamos a tela para mais detalhes. Em Criciúma, mínima de 16, máxima de 18 graus. Em Lages, variação entre 12 e 15. Campos Novos, mínima de 14, máxima de 17 graus. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 21 graus. A seguir, a Série A do Brasileiro é o destaque do esporte. E veja também, no Dia da Consciência Negra, nossos repórteres mostram o trabalho da única escola do Olodum fora da Bahia, que fica na área continental de Florianópolis. Detalhes no bloco final, já voltamos. Estamos de volta com Band Cidade. O Tribunal de Justiça do Estado tem um novo desembargador. O juiz Emanuel Schenkel do Amaral e Silva foi eleito por unanimidade como o novo desembargador da Corte. A promoção por antiguidade decorre da morte do desembargador José Antônio Torres Marques. Natural de Bom Retiro, o novo desembargador tem 53 anos e começou a carreira como juiz substituto em 1996. Passou pelas comarcas de Joinville, Itajaí, Canoinhas, Tubarão e Blumenau. A data da cerimônia de posse ainda vai ser definida. Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado hoje à tarde, às 4h30, o Criciúma perdeu para o Vitória em pleno estádio Heriberto Wilson pelo placar de 1-0. Com o resultado, o time catarinense está na 16ª posição com 37 pontos, a mesma pontuação do Juventude, time que abre a zona do rebaixamento, mas que joga neste momento contra o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, o Criciúma pode terminar a rodada dentro da zona da degola. O time catarinense volta a campo na próxima terça-feira para outro duelo direto na luta para fugir da Série B contra o Fluminense no Maracanã. Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Pela primeira vez na história, a data é um feriado nacional. O dia relembra o assassinato de Zumbi dos Palmares, ícone da resistência contra a escravidão no Brasil. Ao longo de séculos, a cultura brasileira foi marcada pela consciência negra, pela raiz afro-americana. Enquanto a luta pela igualdade e contra o racismo continua, a arte afro-brasileira tem se destacado cada vez mais. A repórter Thaisa Kiziel mostra agora para você a única escola do Olodum fora da Bahia. Olha só. Um dia repleto de reflexão e diversão. Para a Helena, os eventos na escola Olodum Sul são assim. E também uma oportunidade de reafirmar o papel fundamental da educação para conhecer mais sobre a cultura. Eu acho que o Olodum é um lugar onde a gente pode aprender sobre outras coisas além do que ensina na escola, porque eu aprenderia mais sobre a minha cultura, sobre meus antepassados e sobre minhas raízes. Inaugurada em 2022, a escola Olodum Sul, no continente da Grande Florianópolis, é a primeira unidade do Olodum fora de Salvador. Dezenas de crianças e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade social são atendidas no contraturno escolar. O Rafael é uma delas. A gente faz um monte de coisa, a gente faz poesia, a gente faz às vezes dança. Com atividades que vão desde cidadania, educação ambiental, até artes, música, jogos e esportes, a escola Olodum Sul se tornou um espaço vital de resistência e transformação. Várias crianças, vários adolescentes, vários adultos já se percebem modificados por essa possibilidade de se inserir e de redefinir suas vidas em termos de ultrapassar aquelas situações em que eles viviam e que acreditavam ser o destino de suas vidas. Ao longo deste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o público terá a chance de conferir diversas apresentações que expressam a diversidade cultural. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo no TVBV Online, o QR Code está na sua tela. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.